E dá uns exemplos desses critérios. O título e a descrição, como eu falei agora, né? A presença ou não de diferentes tipos de mídia é outro fator bem comum. Então, tu vai lá fazer um blog pro teu site e tu vai escrever um texto lá dentro, certo? Lá tu vai colocar um título e vai colocar vários subtítulos e vários parágrafos. Só que assim, quanto mais tipos de mídia, que a gente chama de profundidade de conteúdo, melhor é para o algoritmo do Google, mais forte é o teu SEO. Isso tem uma explicação muito simples. Cada pessoa aprende de forma diferente. Então, o que o Google pensa? Se tu tens uma imagem, um vídeo, uma rede social, um podcast, seja qual lista numerada, então citação, então tudo aquilo, né, acontece de acordo, né, com a profundidade de conteúdo. Isso é muito importante, porque eu, por exemplo, não gosto muito de podcast, né? Agora, vídeos eu já gosto muito mais, só áudio, né, eu fico um pouco perdido. Mas outras pessoas curtem só áudio. Eu não, um videozinho lá, uma playlist, eu ouço direto. Né? Então, esse é o grande ponto. Profundidade de conteúdo é um critério muito importante. Existem muitas siglas, infelizmente, assim, para quem está começando agora, né, já se prepara que tem muita sigla, mas não é nada muito complicado, tá? Existe uma sigla chamada Double EAT, EEAT. EEAT, que significa, né, experiência, expertise, autoridade e confiança. Uma tradução livre. E isso são formas de tu apresentar esse conteúdo para o teu usuário. Porque o Google imagina o seguinte, como que ele vai dar relevância? Como que ele vai saber que aquilo que tu está falando é verdade? Então aqui, por exemplo, né, aqui nesse canal, a gente fala quem é o Ernesto. Porque quando alguém vem no teu canal, fala, opa, não, o Ernesto então tem uma grande história e tudo mais. É a mesma coisa lá com o teu blog. Para tu apresentar um conteúdo, tu tem que ter o tal do Double EAT, experiência, expertise, autoridade e confiança. Isso é um papo aí para horas e horas e horas, mas deem uma pesquisada, pessoal, sobre isso, é muito bacana. E o outro conceito é o Helpful Content, o conteúdo útil. O conteúdo útil é como se tu estivesse apresentando para o Google conteúdo com qualidade, de acordo com os critérios, mas que seja totalmente focado na tua persona, né, no teu público-alvo. Tem vários nomes bonitos, né? O ICP, o Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal. Então, quando tu tens, né, esse entendimento de quem é o teu público-alvo, qual é a idade, qual é o sexo, qual é o grau de escolaridade, enfim, seja como for, tu vai pegar essas informações e vai transformar aquilo em quê? Em direcionadores para o teu conteúdo. Então, se tu sabe, por exemplo, que o teu público-alvo são grandes empresas e tu sabe quais são as dores delas, tu vai escrever conteúdo para pequenas empresas? Não. Então, para isso, o que o Google pensa, né? Ele tem um mecanismo por trás, né? Tem um algoritmo, enfim. Ele vai saber, essas dores, esses argumentos servem para grandes empresas. Se pequenas empresas forem o teu público-alvo, tu vai trazer pessoas, mas não vai trazer resultado. E aí que entra o outro ponto do tal do CRO, a otimização de conversão. Otimizações de taxa de conversão, que também são técnicas, que aliadas ao SEO, tu vai trazer não só volume, mas tu vai trazer também resultados. Isso é super importante, tá, gente? Tráfego, quantidade de acessos ao teu site é muito legal. Tu pode chegar e falar, tem 1 milhão de acessos no meu site. Que legal. Mas e se não estiver vendendo? Exatamente. Tá tendo um foco errado. E é isso que as duas estratégias acabam se encontrando. Então a gente poderia dizer que a pessoa que fizer qualquer coisa no Google aí, anunciar alguma coisa, e não tomar cuidado nenhum, chegar lá, bola lá uma frase, um desenho, um artigozinho lá e coloca no Google. Se essa pessoa não tomar nenhuma atitude do que você está falando aqui, fatalmente ou quase com certeza, ninguém vai enxergar aquela mensagem. Tu vai estar falando sozinho. Exatamente. Tá falando sozinho. Exatamente. E aí que entra, né, um ponto bem interessante. Tem muita gente que fala, mas eu escrevo tão bem. E aí eu tô colocando uma coisa tão interessante e tal. Ou então, às vezes, tão chamativo, sei lá, uma consultoria por um valor super pequeno, barato, mas não adianta. Se não tiver essas características de como apresentar, não tem audiência. Então,
as duas estratégias elas são complementares. Né? O que a gente chama de isso que a gente está falando aqui de boa escrita voltada para o teu público-alvo, isso é o marketing de conteúdo. Né? E dentro do marketing de conteúdo a gente tem então o SEO, que são essas otimizações. São estratégias complementares. Não adianta tu ter um SEO todo técnico, o checklist. Vai pegar um checklist lá, tamanho do título, tamanho da descrição, presença, né, de imagem. Então tu vai vencer o checklist. Só que se o conteúdo não for bacana, tu não vai ter engajamento, tu não vai ter, né, as pessoas não vão ler. Então não adianta tu ter uma técnica muito boa sem uma boa escrita, assim como não adianta também tu ter uma boa escrita se tu não tiver uma boa técnica. Porque tu vai escrever muito bem, né, eu costumo falar, não adianta colocar aí o Machado de Assis para escrever, dar um checklist pro Machado de Assis e bota ele para escrever. Não adianta. Né? O melhor escritor do mundo não vai fazer um bom SEO, porque existem técnicas para isso. E o contrário também não adianta. Não adianta ter um bom SEO se eu colocar uma pessoa que não sabe escrever. Não vai engajar, não vai vender. E além disso, ainda